Bom, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. E hoje temos uma live muito especial. Vamos falar sobre o tema glaucoma, já que hoje é o dia, né, de combate ao glaucoma. E quem está com a gente hoje é o Dr. Ajax, meu amigo médico oftalmologista. E aí, Ajax, se apresenta para o pessoal aí, por favor. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade que a Artemis está dando para o Hospital dos Olhos e compartilhar essa live, né? E para quem não me conhece, meu nome é Ajax, eu sou médico oftalmologista do Hospital de Olhos Dourados, especializado na parte de retina e posso conversar um pouquinho também de glaucoma, né? Que é o nosso dia a dia, né? E sou professor da Universidade Federal aqui da Grande Dourados, da parte oftalmológica. E nós estamos sempre presentes em colaborar com atividades que possam esclarecer as pessoas em relação às patologias, né? Que as pessoas têm que ter conhecimento para prevenir, né? As doenças. Legal, Ajax. Bom, vamos começar então, né? O que é o glaucoma e por que é importante ter um dia aí para a gente falar sobre isso, né? Ter o dia de combate ao glaucoma. Na realidade, o glaucoma é uma doença do nervo óptico, né? E esse nervo, ele sofre com alterações relacionadas com a pressão intraocular. Então, o glaucoma, ele é muito relacionado com a pressão dos olhos. Então, essa medida da pressão dos olhos ela é essencial, porque a maioria das pessoas não sabe nem que existe pressão intraocular, né? Então, muita gente fala, pressão dos olhos, o paciente fica até... Mas o olho tem pressão? Tem pressão. E, então, é uma doença relacionada com a pressão ocular, que é uma das principais causas de cegueira do mundo, né? E coisa triste que é uma principal causa de cegueira, só que é uma cegueira evitável e depois estabelecida é irreversível, né? Então é uma patologia que as pessoas têm que ter o conhecimento, porque é assintomática, né? E só é diagnosticada no consultório médico, né? Essas doenças que não dão, né, essas doenças que não dão sintomas são as mais perigosas, né? E quando dá sintoma, o paciente já está num estado grave, com risco de perder a visão, né? E a evolução do glaucoma, ele vai alterando o nervo óptico e a pessoa vai perdendo a visão periférica. Então, além de não dar sintoma, não dá baixa de acuidade visual inicialmente. Porque o pessoal vai perdendo essa visão periférica, mas está enxergando longe lá, estou vendo a placa do carro lá da frente. Lá. Só que esse campo de visão vai cada vez fechando mais. E depois não tem volta. Esse campo perdeu esse campo, não volta mais. Então, é uma coisa muito perigosa, né? Porque é uma coisa irreversível, né? Entendi. E por ser então uma doença assintomática, o paciente tem que fazer a prevenção, né? Ele tem que ir no médico oftalmologista para medir a pressão do olho, né? E a partir de que tem uma idade para começar a fazer esse acompanhamento, ou todo mundo tem que estar indo no oftalmologista? Como é que é esse acompanhamento aí de glaucoma? Todo mundo tem que estar indo no oftalmologista. Por quê? Porque, assim, o leigo ele sempre é inocente, né? Em relação às coisas da nossa especialidade, né, Fábio? Então, assim, a oftalmologia, o pessoal relaciona muito a consulta oftalmológica com a questão dos óculos, né? Aí eu estou enxergando bem, né? Às vezes o olho que enxerga bem, às vezes o paciente que não sente nada, não quer dizer que está doente. O olho que enxerga bem não quer dizer que não está doente, né? Então é um órgão que tem que ser examinado com frequência. Cada frequência é relacionada com a sua faixa etária, logicamente. Então, por quê? O glaucoma pode até surgir no recém-nascido, né? Existe o glaucoma congênito, né? Que a criança já nasce com glaucoma. Tem os glaucomas
congênitos que são menos agressivos, né? Porque esse glaucoma congênito, ele tem que ser operado nos primeiros meses de vida. Mas tem esse glaucoma congênito que ele não é tão agressivo, que ele vai se manifestando durante a adolescência até, né? Às vezes o adolescente chega sem enxergar nada, é um glaucoma congênito que tinha, que não foi detectado. Então, desde criança tem que ter uma rotina de consulta oftalmológica, né? Para examinar, ver essa pressão do olho, ver como que é esse nervo óptico, ver, né? Mas ele se estabelece mais frequentemente nas pessoas depois dos 40 anos de idade. Nas pessoas a partir dos 40 anos de idade e principalmente aqueles que têm história familiar, porque é uma doença hereditária. Então, quem tem história familiar tem que estar muito atento, tem que começar ir no oftalmologista logo na adolescência, tem que estar sempre informando o oftalmologista que tem glaucoma na família, né? É muito importante. E colocar que esse olho precisa ser examinado, né? Que é um órgão como qualquer outro. Existe uma situação muito frequente, sim, da pessoa precisar de um óculos a partir dos 40 anos de idade, que a maioria das pessoas a partir dos 40 anos de idade precisa usar um óculos para leitura, né? Aquele negócio de ter a vista cansada, que o paciente começa a afastar, assim, ele usa aquele óculos para perto, assim, né? Então, todo mundo a partir dos 40 anos, eles começam a ter dificuldade para perto, né? Então, pela cultura geral, pela inocência das pessoas, né? Pela praticidade que acha que é uma vantagem, assim, né? Aí chega no mercado, compra lá na farmácia um óculos de aumento lá, né? Ou vai na ótica lá, fala para o balconista que quer um óculos para enxergar melhor. Tem lugares que faz consultas sem ser com oftalmologista médico, né? Então, situações que a pessoa deixa de ter oportunidade de ser examinado, né? Então, essa questão, principalmente a partir dos 40 anos de idade, da pessoa ter uma frequência no oftalmologista é muito boa. Por quê? Tem essa prevenção do glaucoma que não dá sintoma. Tem a prevenção da catarata que inicialmente não dá sintoma. Tem degeneração macular que não dá sintoma. Tem doenças de hipertensão arterial, de diabetes, de doenças autoimunes, de doenças reumatológicas, que dá alteração ocular. Então, precisa avaliação do oftalmologista. Então, a frequência que você faz a sua rotina de exame médico e oftalmológico é que vai determinar a sua saúde lá para o futuro, né? Senão, porque o pessoal acha que é prático, né? Chega lá no supermercado, pega um óculos daquele, na inocência, tá achando que tá certo, sim, né? Mas não é. Isso implica numa situação muito difícil, de repente você tem alguma patologia e que não seja diagnosticada, né? Precocemente. Com certeza. Com certeza. Então, Jaque, vamos começar com umas perguntas aqui já, que o pessoal está mandando. Aí fica mais animado, hein? Aí. Vai. O Márcio Oliveira Leite, deve ser teu parente aí. Esse é o meu irmãozinho querido, lá da Baixada Santista, lá de onde que você é lá. Então vamos aí, lá, ele está perguntando. Ele está mandando um grande abraço para você e perguntando com qual frequência eu tenho que fazer a consulta com o oftalmologista após os 60 anos. O Márcio já fez 60 também, nós somos tudo novinho, né? Mas já está todo mundo nos 60. Então, a consulta anual já é suficiente, né? Porque aí, ó, se está tudo bem, se não tem predisposição a nenhuma patologia, né? Porque nós temos uma tia que era glaucomatosa, né? Que eu não sei se ele sabe, porque era a nossa tia Durvalina, né? Ela tinha glaucoma. Então, a nossa família Leite tem predisposição ao glaucoma. Então, tem que ir uma vez por ano e dizer que tem essa tia que teve glaucoma, né?
E depois de 60, Marcinho, nós vamos ter que ir no médico direto, pelo menos uma vez por ano em cada especialidade, porque a gente está predisposto a partir dos 60 de muitas patologias, né? Valeu, meu irmãozinho, obrigado. Mas esse daí tem que viajar 1000 quilômetros para vir no oftalmologista todo ano, né? Esse daí... Meu, se parente tivesse esse prestígio, né? Ele ia viajar. É mais fácil eu ir lá pegar uma praia, né? Visitar ele. Com certeza. Bom, vamos lá. Aí o Pablo aqui fez a pergunta: como é feita a medição da pressão dos olhos? Que o pessoal às vezes se assusta, né? Vai medir a pressão do meu olho, né? Como é que faz isso? Deve ser uma coisa complicada, né, Ajax? É importante essas coisas que a gente fala, porque é igual eu já mencionei aqui. As pessoas não têm ideia que existe essa pressão do olho, né? Sim. Então, essa pressão do olho aí é feito na consulta. Faz parte da rotina oftalmológica, né? Aí vê se enxerga, vê que correção óptica que precisa, faz uma biomicroscopia que examina. Você examina reflexo pupilar, você examina nervo óptico, você examina movimento ocular, você examina a córnea, você examina câmaras anteriores para ver se não tem nenhum processo inflamatório, você examina cristalino. Então, tem muita coisa que você examina na consulta oftalmológica, né? E a medida da pressão intraocular está relacionada com isso, né? Existe uma medida da pressão intraocular que é por ar. Então, é um aparelho automatizado que você coloca o queixo lá e solta um vento, assim, um jato de ar forte, assim, até o paciente se assusta. Aquele aparelho, ele dá uma precisão razoável, né? Mas, normalmente, quando você tem alguma dúvida, você, dentro do consultório, você mede de novo. Mas a ideia é que a medida da pressão intraocular é o exame de rotina na consulta oftalmológica, né? Que é mais Legal. de pergunta? Bom, por enquanto são essas duas. Eu vou até aproveitar aqui para falar para o pessoal. Ó, vão fazendo perguntas aí, tá? O chat está aqui aberto. Quem tiver dúvida, faça pergunta. Estamos aqui para estar respondendo as perguntas que vocês... As perguntas e as dúvidas que vocês tiverem. E quem está entrando agora, estou vendo que tem gente que entrou agora nessa parte da live. Essa live vai estar sendo gravada. Daqui a pouco ela vai estar disponível aqui no Instagram. E a partir de amanhã também no canal do YouTube do Artemis Laboratório, tá? Então, quem tiver que sair antes, perdeu o começo, perdeu o fim, por favor, é só entrar lá no canal do YouTube que vocês vão poder ver essa live inteirinha gravada lá. Bom, Ajax, então vamos lá. Então, e esse glaucoma... vamos falar um pouquinho, deixa depois o povo perguntar. Esse glaucoma, então, ele na realidade, ele é uma alteração no nervo óptico. E a pressão intraocular, ela pode degenerar esse nervo. Então, existem nervos sensíveis que, com uma pressão ocular alta, ele sofre muito. Às vezes, se tiver um nervo óptico muito saudável, mesmo com a pressão alta, ele não sofre. E tem nervo que é fraquinho, que mesmo com a pressão normal sofre. Então, vamos supor, o diagnóstico do glaucoma, ele é muito difícil, porque eles têm que avaliar várias coisas. De repente, um paciente com uma pressão normal pode ter glaucoma também. Porque, de repente, essa pressão normal está fazendo mal para esse nervo, né? Às vezes tem a pressão ocular alta, mas o nervo sustenta. Então, existe a hipertensão ocular, que você vai avaliar se aquele nervo óptico está sofrendo ou não. Como é que você sabe se esse nervo óptico está sofrendo ou não? Primeiramente, é pelo exame de fundo de olho. É mais uma parte do exame oftalmológico que você faz. O tal do exame de fundo de olho, você consegue examinar lá dentro, através da pupila, que é um orifício, né? A parte vascular, os vasos, e o nervo também. E o nervo tem uma característica própria de quando ele começa a sofrer com glaucoma. Então, você vê, na consulta você examina, além da pressão intraocular, você tem que examinar o aspecto desse nervo,
né? E tem alguns exames complementares que você faz, de repente, para definir essa situação do glaucoma, porque na hora que você definir essa situação para o glaucoma, o tratamento é para o resto da vida. É para o resto da vida, não pode parar, tem que ser acompanhado, porque chega o tratamento inicialmente é com colírio, né? E às vezes esse colírio começa a não fazer o efeito desejado, você nota que esse nervo está sofrendo mais, você aumenta a dose de colírio, de repente pode chegar numa circunstância de usar vários colírios, de repente pode chegar numa circunstância até de você fazer uma cirurgia para acalmar a pressão desse olho, né? Então, o diagnóstico precoce é muito importante, porque se você já teve prejuízo de campo de visão, você não vai recuperar mais, né? E esse tratamento é um tratamento prolongado. Tem uma mensagem que eu tenho que passar já para quem tem o glaucoma, que não pode parar de usar esses colírios. Ah, mas olha, normalmente é paciente já idoso, já tem um pouquinho de catarata, já, né? Então, ele está usando aquele colírio e ele não vê melhora. E às vezes o tratamento às vezes é muito caro. Hoje você tem colírio de 150, 200 reais o vidrinho, né? Então as pessoas às vezes eles param de usar o colírio, por quê? Porque eles não veem vantagem. Ó, estou gastando 200 reais por mês de colírio, eu não vejo melhora nenhuma. Mas o tratamento não é para melhorar nada. O tratamento é para não piorar. Não piorar. E às vezes a pessoa na inocência para de usar, né? Ainda mais o idoso, então, que apesar que o idoso aposentado recebe bem, né? Mas não dá para custear um tratamento desse aí, né? E o idoso, ainda mais, às vezes tem dificuldade de pingar o colírio sozinho. Então, as pessoas que têm pais que têm glaucoma, assim, tem que estar atento, os filhos têm que pingar esse colírio, porque às vezes o idoso esquece, às vezes o idoso não tem uma pontaria boa para pegar esse colírio, né? Então, o acompanhamento do paciente glaucomatoso tem que ser muito rigoroso. Porque numa paradinha dessa aí, que deixa de usar o colírio uns 3 meses aí, conforme a pressão ocular, acaba degenerando muito o nervo óptico, né? E essa doença degenerativa progressiva aí, que não tem volta, né? Depois que teve o prejuízo aí é só chorar. Então vamos lá, ó. O Léo, lá da casa da avó, ele perguntou sobre o tratamento, você já falou, né? Você acabou de comentar sobre como faz o tratamento. E ele fez uma outra pergunta aqui, perguntando se tem alguma relação com a hipertensão arterial. Se o paciente hipertenso, que tem hipertensão arterial, tem mais chance de ter glaucoma ou não tem relação nenhuma? Não tem mais chance de ter glaucoma. Apesar que o hipertenso, ele tem uma disfunção vascular difusa, né? Então, o hipertenso, ele vai ter alteração arterial também a nível do nervo óptico, né? Então, vamos supor, é um colaborador para a degeneração do nervo, né? Mas, é assim, não diretamente, né? Tem indiretamente, porque a pressão intraocular, ela depende da pressão arterial, né? Legal, Léo, obrigado. Ô, Ajax, você comentou do colírio, né? E eu lembrei até de um fato, né? Esses colírios para o glaucoma, eles dão alguns efeitos colaterais, né? O paciente às vezes passa mal, sente alguma coisa, e às vezes isso também é motivo para ele abandonar o tratamento, não é, Ajax? Infelizmente, as nossas armas, né, químicas sempre têm um efeito colateral, né? Mas é assim, você tem beta-bloqueadores, alfa-adrenérgicos, você usa, que é muito importante, então, para ver se a pessoa tem uma boa saúde pulmonar, uma boa saúde cardiovascular, né? Então tem que avaliar isso, porque conforme o tipo de condição cardiovascular, você tem uma medicação que você não deve prescrever. E tem os efeitos colaterais também estéticos, assim, tipo, muda a cor do olho, muda a cor da íris, né? E tem um efeito colateral bem legal também, que aumenta o tamanho dos cílios também.
tem um colírio aí de glaucoma aí, que eu não vou falar, senão o povo vai ficar usando só para aumentar os cílios, porque as mulheradas estão pagando caro para aumentar os cílios, né? Senão vai querer usar esse colírio. Mas também é um efeito colateral também. Que às vezes até é desagradável para o paciente, porque o paciente começa a usar aquilo muitos anos, começa a ter uns cílios grandes assim, começa a raspar no óculos, às vezes os pacientes reclamam, né? Ainda mais pessoa idosa, né? Que não... Mas normalmente a preocupação maior é com essa condição cardiovascular, pulmonar aí, para a pressão do colírio. Ok. Ô, Ajax, tem uma pergunta aqui sobre sintomas do glaucoma, né? Mas nós já falamos um pouquinho, mas acho que vale a pena repetir aí. Não tem sintoma. Vamos enfatizar. Não tem sintoma. Então, é assim. Faixa etária de 40 anos, gente com história familiar de glaucoma, né? Existe um glaucoma, que é um glaucoma muito violento, que é o glaucoma agudo, que é uma complicação de um determinado tipo de glaucoma. É um glaucoma que dá uma crise, uma hipertensão ocular imensa, que vai parar no pronto-socorro, às vezes evolui de uma forma que você precisa operar em caráter de urgência, sabe? É coisa de pronto-socorro, mas não existe sintoma, não. Você tem que ter uma pacientezinha da família que ela começou a reclamar que ela tinha uma mancha. Ela tinha uma mancha. Então ela falou assim, eu tenho uma mancha nesse olho aqui. E era um olho que eu já tinha operado a catarata dela. Eu falei, mas essa mancha aí... E eu fiquei preocupado. Falei, será que essa lente saiu fora do lugar? Não sei o quê. Aí tá. Aí, no fim, a gente foi ver que ela já era de idade, já acompanhava em outro serviço, né? Então, fomos ver, ela tinha um glaucoma e ela já tinha uma perda de visão periférica importante. E aquela mancha, ela já é uma pessoa de idade, né? Eu falava para ela, essa mancha não vai melhorar. Aí vai ter que usar o colírio para essa mancha não aumentar. Então você vê, quando você vai ter um sintoma, é porque você já teve um prejuízo muito grande já, né? Então não tem sintoma, tem que ir todo mundo no oftalmologista. Legal. Agora um comentário interessante aqui de uma pergunta. Foi até o Pablo aqui que fez novamente. Por que o jogador Davis da Holanda, o jogador de futebol, portador de glaucoma, usava um óculos especial lá no jogo de futebol? Você lembra desse caso? É um óculos contra trauma, né? Contra trauma, não é? Ele não é tratamento para glaucoma aquele óculos lá, né? Porque você vê, tem um nervo fraquinho, tem uma pressão aumentada. Então, qualquer trauma potencializa o prejuízo, né? Porque esses nervos de glaucoma, eles têm uma dificuldade grande, assim, vascular, né? Porque a condição inicial dessa neuropatia, dessa doença do nervo óptico pelo glaucoma, é uma insuficiência vascular. Então, o trauma complica mais. Acho que todo mundo devia usar um óculos daquele, né? Para jogar aquelas coisas lá, né? Protege, né? Ué. Aqui, ó, o Dorival Luiz Vendramin, ele está perguntando aqui, já que você comentou mais um pouco do nervo óptico, né? No exame de fundo de olho, qual a diferença do nervo óptico saudável e do degenerado? É fácil de avaliar isso? Então, ele é anestesista, né? Ele fica olhando o nervo dos outros lá, daí já tem que aprender. Legal, Vendramin. Vendramin é um colega nosso anestesista lá de Naviraí. Aí o filho dele entrou na mesma faculdade que a minha filha. Aí estão lá, tricotando lá, as mães lá se encontram em São Paulo para passear lá e babar os filhos. Bom, Vendramin, então é o seguinte. Não, é interessante isso aí, porque o nervo óptico ele tem uma característica, legal falar isso aí. Ele é você consegue visualizar ele no fundo de olho,
Ele é tipo um botãozinho, você vê só a cabecinha dele, um botãozinho rosa, sabe? Então, quando você vê que tem um problema circulatório importante, esse nervo começa a ficar amarelado. Por quê? Por insuficiência circulatória, porque quando tem a circulação, o nervo é bem rosazinho. No centro desse nervo tem um buraquinho, que chama escavação do nervo óptico. Nesse buraquinho passa a artéria e a veia por dentro do nervo. E o que acontece? Quando esse nervo começa a sofrer, começa a perder fibra, porque essa perda de campo que você tem é perda de fibras do nervo responsável por aquela região, né? Então, quando você começa a ter essas perdas de fibras aí, esse nervo começa a ficar oco, de certa forma. Então, aquele buraquinho começa a ficar grande assim, começa a aumentar. Então, o que a gente enxerga no glaucoma é uma alteração, é um aumento dessa escavação do nervo. Quando esse buraquinho começa a aumentar, quer dizer que está perdendo fibra, por isso que o buraco está aumentando, né? Então, é um diagnóstico para o oftalmologista, de certa forma, o oftalmologista, quando ele olha um nervo, ele mais ou menos ele já se preocupa, ele já tem uma mente assim na mente se ele tem que se preocupar com aquilo ou não, né? Uhum. Tem umas outras alterações também do fundo de olho, né, mais específicas também. Aproveitando que você está falando aí do fundo de olho, né? A Solange aqui, que já fez uma pergunta, perguntando novamente o objetivo do exame de fundo de olho, né? Então já emenda aí, já... Essa Solange é a Solange Leite ou não? Não, é a Solange, ela tem o mesmo sobrenome teu aqui, se eu não me engano, que teu irmão colocou aqui, que é Oliveira Leite também, se eu não me engano. É priminha, né? Ó, então, priminho? Solange, minha querida, então é assim. Não, aí que tá. Na consulta oftalmológica, de rotina, você tem a pupila, né? Que a pupila é um orifício. E através dessa pupila, você consegue visualizar parte da microcirculação do olho. Consegue ver as artérias, consegue enxergar as veias, consegue enxergar o nervo. Você, Fábio, que é meu colega, que órgão que você consegue olhar e você consegue ver? Veia, artéria, nervo, entendeu? E ao vivo, em vivo, sem fazer um procedimento cirúrgico, só o olho. Pronto. Então você vê a importância da consulta oftalmológica só nesse item aí, né? Porque você consegue ver o nervo. Então, vamos supor, característica de nervo óptico, você consegue perceber se tem alguma alteração neurológica, de repente, uma hipertensão craniana, né? Ou então uma atrofia de algum setor do cerebral ali. Se você é hipertenso, você tem umas características diferenciadas dos vasos, né? E todas aquelas patologias que eu falei. Ó, você pega diabetes, você pega hipertensão arterial, você pega doença autoimune, você pega doença infecto-contagiosa, você pega... Então, é assim. Na realidade, você consegue fazer muito diagnóstico de doenças sistêmicas através da avaliação do fundo de olho, né? E, inclusive, essa questão do diabético aí, você vê como que a coisa é, porque o diabético, para ter uma alteração vascular, demora, às vezes, décadas, né? E tem paciente que você faz diagnóstico de diabetes e de hipertensão arterial através das alterações vasculares do nervo óptico. Do nervo óptico, não, da retina, né? Que é o tecido que a gente examina. Então, esse fundo de olho aí é uma coisa muito bacana, muito importante. Muito importante. E você vê, aí, deixa eu só complementar aqui uma coisa. E você vê, não é cultura, tanto que eu sou professor da universidade, da medicina lá da FGD, e eu saliento muito para os alunos, que é o seguinte: você tem que dizer para o paciente o que você está examinando, o que você está vendo, né? Porque você vê, fundo de olho, se você olha o fundo de olho de um paciente, você explica para ele o que você vê, né? Porque tem paciente que entra e sai da consulta, nem sabe que o médico mediu a pressão do olho, né?
Então, você vê, então é muito importante o médico salientar tudo o que ele examinou, o que ele viu. Uma, porque ele é um prestador de serviço, né? Ele está prestando um serviço, então ele tem que declarar o serviço que ele prestou, né? Porque aí, de repente, você faz muitos exames importantes e não esclarece para o paciente. De repente, você fez, o paciente acha que você não fez nada, né? Não tem essa noção. Não valoriza, né? Ah, então não vou voltar mais lá não, porque eu não estou precisando trocar de óculos, então eu não preciso ir. Então, porque a oftalmologia tem esse estigma aí, né? Que é só consulta de óculos. Uhum. E a maioria das pessoas só vai mesmo quando está com dificuldade de enxergar, né, Ajax? A grande maioria. Essa é a verdade, né? Infelizmente. Não, na realidade, assim, todos que estão me ouvindo, vocês têm que ter o nome de vocês na sua agenda, né? Por quê? Minha gente não existe para gente. A gente existe para a família, para os funcionários, para o empregador, por não sei o quê, até para o vizinho, né? Você tem tempo. Mas para você, você não tem tempo, não tem seu nome na agenda. Não, e hoje a medicina, hoje a gente está trabalhando de uma forma diferenciada de prevenir as doenças, né? Então, hoje é inaceitável você morrer ou você ter prejuízo por uma doença que poderia ser diagnosticada e tratada, né? Então, hoje a gente tem que ter em mente que, assim, nós temos muito recursos, né? Então, a maioria das pessoas as pessoas que têm uma condição financeira, que tem um plano de saúde, tem que utilizar isso, porque hoje a nossa saúde é ferramenta do trabalho, né? Então, a gente tem que se preocupar um pouquinho com a gente, né? Pode colocar o seu nome aí na sua agenda aí que vai dar certo. Entre eles, passar em consulta com o oftalmologista, todo ano. Uhum. É isso mesmo. Ajax, ó, então vamos aproveitar aqui, ó. Tanto a Ananda quanto a Sabrina Valadão estão perguntando aí das crianças poder desenvolver glaucoma, né? E aí já aproveita que a Solange também colocou aqui, já emendando, a partir de que idade tem que começar a medir a pressão ocular. Então já vamos falar das crianças e da idade para começar a medir a pressão ocular. Aí essa pergunta aí, hein? Na realidade é a seguinte, você não vai medir a pressão ocular de um bebezinho, né? Então, existe oftalmopediatra, né? Ou então quem não tem oftalmopediatra passa pelo oftalmo geral mesmo, né? Então, tem o exame da criança, né? Ó, teste do olhinho quando nasce, a partir dos 3 meses, passa no oftalmologista para ver se esse olhinho está bem alinhado e começa fazer fundo de olho. O fundo de olho que se faz na criança, a partir dos 6 meses, já é com colírio, você dilata a pupila, você consegue ver nervo óptico, ver se não tem nenhuma má formação, né? A partir de 1 ano de idade, você vai acompanhando para ver se tem alguma refração, algum grau, né? E isso aí você vai olhando o fundo de olho. Chega nos 3 anos de idade, é importante você ver qual que é a condição visual dessa criança, porque ela começa a entrar na escola, existe o amadurecimento da visão a nível do sistema nervoso central na criança que vai do 0 até os 10 anos de idade. Então, você tem que acompanhar essa criança, ver se ela está enxergando bem, para ter um desenvolvimento visual adequado, porque depois dos 10 anos de idade, se tiver alguma patologia, ela que não foi diagnosticada e não foi tratada na infância, ela pode ter uma baixa de visão para o resto da vida depois, né? Então, tem essa rotina que o oftalmologista vai fazendo, ele vai sentindo se tem história familiar, se teve alguma evolução inadequada, porque a pressão mesmo que você mede de rotina nas crianças é a partir dos 10 anos, que a criança está maiorzinha e suporta o exame, né? A não ser que você tenha suspeita. Então, com sedação, você faz a medida da pressão intraocular no centro cirúrgico, né? Então, se você tem história familiar de glaucoma congênito, né? Ou tem alguma dúvida em relação a isso aí, então, no bebê,
ou na criança pequena, você faz com sedação no centro cirúrgico, a medida da pressão ocular. E agora? Já respondi ou não? Já. Aí, aproveitando então que a gente está falando das crianças, né? Você vê como não existe mesmo essa cultura de levar a criança no oftalmologista, a não ser quando ela está tendo alguma dificuldade para enxergar, né? E falta mesmo essa cultura. Eu mesmo falo assim, levei meus filhos no oftalmologista uma vez, né? Então, assim, a gente não tem essa cultura mesmo de levar as crianças no oftalmologista. Eu acho muito importante enfatizar isso, sabe? Não, e você vê, é muito importante a gente falar de novo. Existe até os 10 anos de idade, é uma amadurecimento. Quer saber? Que criança que enxerga de um olho que vai reclamar? Não reclama. De um olho que enxerga menos, que olho que enxerga mais, né? Não reclama. Mesmo uma criança que não enxerga bem dos dois olhos, também não reclama. Né? Sim, porque aí ela não sabe. Aí vai para a escolinha, aí começa a ter dificuldade, né? Ainda mais quem entra nos 3 anos de idade na escolinha, ainda começa a ter um diagnóstico mais precoce dessa dificuldade visual, né? Mas vamos supor, aquela criança que já vai entrar com 7 anos na escola, aí já começa a levar a fama de que é burro, que não quer saber de estudar, né? No fim é um deficiente visual mesmo. Então é muito importante, principalmente a partir dos 3 anos de idade, porque da criança pequena, o oftalmologista vai orientando conforme o que ele percebe da criança, né? Mas a partir dos 3 anos de idade é obrigatório todo ano passar no oftalmologista. E vão fazer isso, porque senão depois pode ter um adulto com deficiência visual permanente. Interessante. Ó, o Fábio Castro Santos aqui, ele fez uma pergunta se tem tratamento via transplante. Ele deve estar relacionado a transplante de córnea, né? Eu acredito que ele deve estar comentando com isso, mas não tem nada a ver a córnea com o glaucoma, né, Ajax? Não tem nada a ver, mas tem transplante de córnea, né? Que resolve. Porque patologias de córnea, por exemplo, né? Você tem vários tratamentos. Tem anel de Ferrar nos implantes que põe na córnea. Você tem vários tratamentos, até transplante, né? Então, se tiver algum problema de córnea, vale a pena investir. Tem crosslink. Aqui no Hospital dos Olhos a gente faz todos esses tipos de cirurgias de córnea também. Inclusive transplante, né, Ajax? Inclusive transplante, legal. Então, tecnologia hoje está bem legal. E o transplante de córnea hoje a fila não é tão grande. Agora, o que tem de córnea relacionado com o glaucoma é no glaucoma congênito, né? Porque o glaucoma congênito, como que ele se manifesta? A criança nasce com um zoião bem grande, daí todo mundo se encanta, né? Com aquele zoião grande da criança, né? Aí esse olho começa a ficar azul, aí que se encanta mesmo com aquele olho azul. Mais ainda. E esse olho azul é uma descompensação da córnea pela hipertensão ocular. É uma córnea que está entrando em falência pela hipertensão ocular. Então, é um olho que tem que ser operado, né, com urgência, né, para restabelecer a pressão intraocular. E, de repente, é uma córnea que fica sofrida que depois precisa ir para transplante também. Então, por isso que tem que levar no pediatra, né, no oftalmo, nos primeiros meses, porque ninguém está livre de nada, né, mesmo? Então, tem que ver. Que mais? Legal. Que mais tem de pergunta para mim que estou animado aí? Ai. Bom, vamos lá, mandando pergunta aí, pessoal. Bom, do pessoal que está assistindo aqui, acabou as perguntas. Mas vamos nós aí. O que a gente poderia acrescentar mais do que a gente já conversou? Existem glaucomas também de outros problemas também, né? De processo inflamatório, de trauma, né?
Então, glaucoma relacionado com essas doenças autoimunes tem também, né? Mas, via de regra, o básico é isso que a gente conversou, né? Que tem que ter a noção que não tem sintoma e essa questão hereditária é muito importante, né? Aham. E deixa eu te fazer uma pergunta. O glaucoma ele pode levar também a um caso grave que é o descolamento de retina, né, Jacques? Hum, não sei não, hein? Acho que não. Não, 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 não tem relação com isso não aí, tem não. relação direta, não. Muito pelo contrário, se você for medir a pressão ocular de um paciente e essa pressão ocular estiver muito baixa, é um dos sinais de descolamento de retina. É o contrário. Uhum. Então, você vê que o exame oftalmológico é muito importante. Às vezes a pessoa vai lá achando que não tem nada, a gente descobre. Os pacientes não gostam muito disso, né? Tanto que tem paciente que fala, eu não vou nem no médico, que vai descobrir doença, né? Mas a nossa função hoje é descobrir as doenças logo, para a gente tratar e o paciente ficar Sim, bom. O glaucoma, exatamente. o glaucoma também não é uma coisa assustadora, né? O glaucoma é igual uma hipertensão arterial, uma diabetes, são doenças crônicas, né? Que se você ter um diagnóstico precoce e você fazer o tratamento regular, esse paciente nunca vai ficar cego, né? Então é uma doença como as outras, né? Só que tem que ficar de olho. E é muito importante a família ficar em cima desses pacientes idosos com glaucoma, porque os pacientes eles esquecem de pegar o colírio. E normalmente aí pega os dois idosos, né? Um com 90 e o marido com 90, a novinha com 89. Aí um vai pingar no outro aquele colírio lá. Meu, precisa ter uma assistência mais próxima da família, né? Na Com realidade, o certeza. idoso ele precisa ter uma assistência próxima da família para todo tipo de tratamento, né? E isso é uma realidade, né, Ajax, para toda uma gama de doenças, né, que são assintomáticas, né, que as pessoas acabam não cuidando, porque acha que está bem, né? É a pessoa que tem pressão alta, que para de tomar o remédio porque não está sentindo nada, né? É a pessoa que tem o diabetes e que também não cuida direito porque acha que não está sentindo nada. E assim vai, né? Num monte de doenças que as pessoas acabam ou não diagnosticando, ou quando diagnostica não cuida direito, né? E depois, quando percebe, já está na complicação, né? Isso aí tá na inocência do leigo, né? Porque são tudo essas doenças que você começa a tratar, é porque precisa de tratamento mesmo, né? Senão você não ia começar a tratar, né? Então, é por isso que a gente, como profissional, ele tem que estar sempre salientando isso, né? Que esse tratamento não pode parar, que pode ter prejuízo. A gente tem que ficar muito atento de marcar esses guetões, ficar cobrando os pacientes. Porque tem que ter uma rotina de você ficar chamando os pacientes, meu, porque senão eles desaparecem, né? Uhum. E às vezes é um pouquinho também do colega médico também conversar direito, né? Que às vezes na correria você receita o colírio lá, o cara acha que é só aquele colírio. Aí você receita, você pode escrever até que é de uso contínuo, mas você não falou. Ou se falou, o pessoal, o idoso, esqueceu, né? Daí chega lá e fala, mas eu usei aquele colírio ano passado que o senhor receitou lá, usei o vidrinho inteiro. E era um tratamento que tinha que ser contínuo, né? E não explicou a importância, né, de usar aquele colírio, né? O que pode acontecer se ele não usar o colírio. Às vezes o paciente sai sem essa noção da consulta, né, Ajax? Né? Tem que Então, conversar bem, né? Tem que com conversar certeza. bem, porque é aquela questão, esses tratamentos têm custo, né? Tem que ter disponibilidade familiar de ter esse tratamento, né? Tem que ter a consciência que é coisa para não piorar. E aí, normalmente, esses pacientes, esses glaucomatosos idosos aí, têm uma dificuldade na aderência do tratamento.
pelo custo e pela dificuldade, porque eles não veem vantagem nesse negócio, não, de ficar pegando. E às vezes, assim, às vezes você tem vários colírios para usar. Tem paciente que usa 2, 3 tipos de colírio, né? E tem uns colírios aí que é legal. Tem uns colírios que eles têm... São colírios... Como é que é o nome, Fabinho? Várias drogas no mesmo colírio. Né? É isso aí. Vários colírios acoplados num colírio só, né? Mas é uma que aí você fortuna. pinga... Mas é uma fortuna, Sim. é 200, 250 reais um vidrinho desse aí. Então, é muito complicado. Ele é mais caro, mas também a pessoa vai pingar menos remédios, né? Ela vai usar um remédio só, né? Aí depende, né, da questão do custo ou da questão da pessoa não esquecer de usar o monte de remédio, né? Em relação a colírio, tem uma coisa muito importante. Colírio é uma gota. A dose é uma gota. Só cabe uma gota no olho. Por quê? Você imagina um colírio de 200 reais, se você pingar 2 gotas em cada olho, vai durar 15 dias só, né? Aí você vai gastar 400, né? Então, isso aí é importante a gente falar isso aí, porque a maioria das pessoas acha que é bom pingar mais de uma gota. Não. Se tiver boa pontaria, é uma gota só que é a dose. O principal é a pontaria, né? Para não errar. Tem que ter. E é que os idosos têm dificuldade, né? Até a gente, para pingar no olho da gente mesmo, tem dificuldade, né? Uhum. Com certeza. O que mais, Fabinho? O que tem para nós? Bom, Ajax, estamos chegando no final da nossa live aqui. Fala um pouquinho aí do Hospital dos Olhos de Dourados, o que vocês têm aí, as novidades que tem aí. Fala um pouquinho do serviço aí, que acho que é importante a gente mostrar o quanto que a oftalmologia em Dourados evoluiu, né? E o que a gente tem a oferecer, né, aqui na cidade. O Hospital dos Olhos Dourados é um hospital que tem tudo que o paciente precisa. Né? Tem tudo. Então é o seguinte, nós temos hoje, a gente tem um corpo clínico de 16 especialistas, né? Então nós temos profissionais, oftalmologistas clínicos gerais, né? E nós temos especialidades, várias especialidades. Tem a minha especialidade, que é a especialidade de retina clínica, onde que a minha clientela básica é dos diabéticos, né? Então, ali, hoje, lá no hospital, 85% dos meus pacientes são diabéticos, né? Aí você tem colega que faz retina clínica, retina cirúrgica, tem colega que faz córnea, faz transplante, faz crosslink, faz anel de Ferrara. Assim, a questão de córnea, nós temos todas as condições de fazer todo o tratamento clínico e cirúrgico em relação à córnea também. Nós temos os especialistas de glaucoma, né? Os especialistas de glaucoma são muito bons. Só que, como eu sou mais falador da turma, daí eles me mandaram no lugar. Então, nós temos, os especialistas de glaucoma, nós temos os oftalmos pediatras, nós temos 2 oftalmos pediatras, porque se for para marcar consulta, o hospital pediatra, seria o profissional mais preparado para as crianças, né? Nós temos plástica ocular, oftalmologista, especializado em cirurgia de pálpebra, né? Então, nós temos, assim, a maioria das especialidades, né? Nós temos um centro cirúrgico muito avançado, né? Nós temos 2 salas cirúrgicas, nós temos uma faixa de 450 cirurgias ao mês. Nós atendemos uma faixa de 2.000 pacientes por mês, né? Nesses 6 anos de Hospital dos Olhos, nós já atendemos 270 mil pessoas, né? Uau! E a gente tem um corpo clínico muito bacana, que se relaciona muito, discute os casos, né? Isso é muito importante, porque
Lá no hospital não fica cada um com o seu paciente, não. Ali o paciente roda. Muitas vezes o paciente fica até chateado. Ah, porque um começa a mandar o outro e fala, mas vocês estão... Mas não é, é que realmente existe uma, né? Mas a gente procura sempre discutir os casos para o paciente não ficar rodando muito, né? E a gente tem condição de resolução dos casos, né? Tanto que esse sul do estado nosso aqui, o Centro de Resolução Oftalmológica de alta complexidade, a gente resolve, né? Então, graças a Deus, está indo bem. Dourados estava precisando, o sul do estado estava precisando, né? E, graças a Deus, a gente está recebendo uma porta de entrada para os colegas oftalmologistas novos que chegam, né? Nós montamos, porque essa questão da alta complexidade é uma coisa que é muito cara, né? Então, o serviço, o Hospital dos Olhos ficou uma coisa cara, assim, para quem não tem um plano de saúde. Aí nós montamos o Instituto dos Olhos, né? Com o Instituto dos Olhos, ele tem um valor de consulta bem razoável para as pessoas pagarem, para aquelas que não têm convênio. E ali também, todos esses colegas especialistas que trabalham no Hospital dos Olhos, trabalham lá também, né? Então, cirurgias que precisam fazer. Então, vai no Instituto dos Olhos, se precisar de alguma cirurgia, o Instituto dos Olhos cuida de tudo e o profissional que atendeu no Instituto dos Olhos vai operar aqui no hospital, né? Coisas que não se resolve lá, resolve no Hospital dos Olhos com valores compatíveis com o valor do Instituto, né? Inclusive, é bem interessante também, viu? Vou me permitir de dizer que esse instituto existe e é ali na Água Boa, na W3, esquina com a Mato Grosso. Porque é importante você falar, porque é assim, a maioria das pessoas não tem um plano de saúde, né? E, de repente, a maioria das pessoas também não quer ficar na fila do SUS. Então, tem um dinheirinho para pagar alguma coisa, né? E o Instituto dos Olhos é para isso, para aquelas pessoas que têm condição de pagar alguma coisa. Porque aquelas que não têm condição de pagar nada, aí tem que ir através do posto de saúde mesmo, né? E aí caminhado para o HU. Uhum. Quer mais? Legal. Legal, Ajax. Dizer que a gente viu, né, essa evolução aqui da medicina em Dourados, né? Hoje, né, o Hospital dos Olhos realmente foi uma aquisição fantástica aqui para a cidade, né? E eu falo assim, a gente tem uma parceria legal aqui com a Artemis, a gente recebe bastante exame anatomopatológico das cirurgias que são feitas lá no Hospital dos Olhos, né? E a gente vê aqui como a medicina em Dourados, de um modo geral, evoluiu, né? A gente vê hoje aqui no Artemis a quantidade de exames que a gente consegue oferecer, né, para os pacientes que, se você voltar uns 5 anos atrás, você não tinha... Os pacientes tudo tinham que se deslocar a São Paulo para conseguir colher um exame hoje mais avançado, né? E hoje a gente consegue oferecer muita coisa aqui, né? Então, você vê que Dourados tem avançado bastante, né, nas diversas áreas. Pena que o serviço público às vezes não acompanha, né? Que às vezes não acompanha o desenvolvimento da cidade, né? Infelizmente, isso não é uma característica de Dourados, né? Aí Sim. Você pega, a medicina evoluiu bem também por causa da universidade, né? Sim. Então, todos os serviços melhoraram também por causa da universidade, da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. Tanto que você vê que o nosso HU, né, que atende SUS, é perfeito. É perfeito, sabe? Tem uma resolução muito boa, resolve muito bem, né? Mas a medicina está muito boa. Tanto que quando eu sofri acidente, né, que foi um acidente muito grave, o pessoal queria me levar embora. Eu falei, não, pelo amor de Deus, deixa eu aqui. Porque você sabe a medicina que tem aqui, né? Você conhece, você tem segurança. E graças a Deus a gente faz parte disso. E Dourados hoje é uma cidade que ela não é mais uma cidade satélite de Campo Grande, da capital, né? Ela é uma cidade que ela tem
a personalidade, né, de ser referência no sul do estado, né? E é legal. Sim. É legal. O quanto que a gente recebe de pacientes desse sul do estado todo, né? O quanto que a gente presta atendimento, né, nas diversas áreas aí para os pacientes de todo esse sul do estado, né? Não, mas também, porque aqui tem muita gente de fora, né? Minha família que mora longe, está tudo assistindo, né? Tem que saber que é o seguinte, que Dourados ela é uma cidade que ela recebe paciente que anda 280 quilômetros, né? Então, por quê? Porque o Mato Grosso do Sul é uma cidade que tem muito espaço vazio, né? E poucas cidades comportam, né, um serviço igual ao nosso, assim, por exemplo, né? Já tem algumas cidades que já têm, né, bons serviços, mas Dourados ele é polo, né, dessa região, porque você vê, recebe paciente que anda 280 quilômetros, é muita coisa, né? E se você pegar Porto Murtinho, dá mais de 300, dá mais, deve dar uns 350, né? Para você ver. Daqui. Você vê a nossa responsabilidade, né? Porque você pega um paciente que anda tudo isso, você tem que resolver, né? Tem que resolver ao que você se propôs, né? Com certeza. E isso a gente percebe na minha área também, né? Do quanto que a gente, né, tem um laboratório que se torna referência, que a gente consegue fazer exames diferenciados, conseguir oferecer uma gama enorme de exames, né? E atender o paciente em todas as demandas dele, quanto é importante para a gente ter essa resolutividade, né? Oferecer isso realmente para o paciente, né, Ajax? Muito bom. E graças ao agronegócio, né? Porque o agronegócio segura isso. Porque é assim, Dourados, se for ver, ele não teve uma crise econômica igual as outras cidades tiveram. Né? Exatamente. Porque o agronegócio sustenta, né? Sim, exatamente. A crise aqui foi muito maior. E a gente faz a nossa parte aí, né? Com certeza. Bom, Ajax, acho que é isso, né? Agradecer ao pessoal que acompanhou a nossa live aí, dizer que essa live está sendo gravada, daqui a pouco ela está disponível aqui no Instagram, amanhã no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser saber mais sobre várias doenças aí, assistir outras lives iguais a essa, no nosso canal do YouTube, lá nós já temos mais de 50 lives, né? Já vai para 2 anos aí, quase 2 anos que a gente está fazendo live aí. Então, tem sobre N tipos de doenças lá. Então, de doença, de saúde, de prevenção. Então, podem procurar, entrar lá no nosso canal do YouTube, curtir o nosso canal, que vocês vão ter bastante informação importante sobre saúde lá no nosso canal. Tá? Ajax, meu amigo, muito obrigado mais uma vez por essa parceria aí com você, com o Hospital dos Olhos. Tá? Muito obrigado mesmo por essa aula que você deu aqui para nós. Né? E se quiser deixar uma mensagem final aí para o pessoal do que realmente qual é a coisa mais importante aí, por favor. A mensagem final é o seguinte, que a gente tem que agradecer ao Dr. Fábio Rocha, porque ele é um cara diferenciado, né? Você vê, ele tem um serviço diferenciado na cidade, ele trouxe essa técnica anatopatológica para Dourados, de certa forma, né? E ele é doidinho, ele está fazendo live quase toda semana aí. E a gente tem que acompanhar esse pessoal que gosta de fazer as coisas, né? E eu agradeço, meus parabéns para você, eu agradeço também a oportunidade que você está me dando e toda a moçada aí que está me acompanhando aí, né? Acompanhando a nossa live. Agradeço para todo mundo aí, os meus companheiros de batalha, a minha família, né? E meus pacientes, meus companheiros, minha irmandade, todo mundo aí. Tem um monte de companheiro do Rotary aí, bastante tem muita gente do Rotary. Legal, então. Então tá bom. Um abraço, pessoal. para todos. Toda quinta-feira nós temos as nossas lives,
né? O tema da semana que vem não está totalmente fechado ainda, então não vou divulgar o tema, mas toda quinta-feira, às 19 horas, nós estamos aqui na nossa live, no nosso canal aqui do Artemis, tá? Então, muito obrigado pela audiência, a gente teve uma audiência enorme, muita gente participando. Então, boa noite, pessoal, boa noite a Jaques, muito obrigado. Valeu, um abraço, obrigado para todo mundo. Saudades, hein?